Sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, codependência, ansiedade, crítica, julgamento. Eu sou a Sinara. Gente, hoje é a semana 29, só falta mais uma, então vamos falar oi, Sinara, mais forte. Eu sou a Sinara. Muito bom! Gente, uhul! Semana 29, uhul! Que legal, né? Isso aqui, gente. Jesus! É muita coisa para uma sanguínea na mão. Então, estamos na semana 29. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? Tantas transformações, quantos testemunhos que a gente tem ouvido. E Deus tem nos transformado. E Ele tem nos chamado. Chamado para quê? Para a gente compartilhar, né? Essa é a 8ª decisão, sobre a gente repartir aquilo que a gente tem recebido dEle. Tantas transformações, tenho certeza que se eu pedisse para levantar a mão, cada um teria uma história para contar, um testemunho para vir até aqui falar. E na palavra de Deus, em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Os discípulos de Jesus foram as pessoas que viveram mais pertinho dele. Eu queria ter tido essa experiência, e se eu perguntasse, eu acho que a maioria também, de andar junto, de conhecer. Mas o que Jesus faz? Estou indo. Senta aí, fica aí deitado, se acomoda porque você já me conheceu, não precisa fazer mais nada, você teve uma experiência grande comigo. Não, ele faz isso que a gente chama grande comissão. Ele comissiona e fala: vá e faça discípulos. Faça alguma coisa, saia do seu comodismo. Hoje ele está falando isso para mim e para você. Para a gente compartilhar aquilo que a gente tem recebido dele. Para a gente sair do nosso comodismo. Para a gente inverter as coisas como o mundo vê. O mundo fala: vamos olhar para o nosso umbigo, procurar o meu conforto. Trabalha, trabalha, trabalha para guardar para a aposentadoria. Se preocupe com coisas e não com pessoas. Mas hoje a gente tem um chamado novo. E hoje é sobre viver como um doador. E, gente, tão engraçado, vou contar uma coisa para vocês, vou partilhar aqui com vocês algo. Essa é a 3ª ministração que eu faço da semana 29, vivendo como um doador, no 30 semanas. E eu tenho que confessar uma coisa, mas no final vai ficar tudo bem. Eu fui estudar sobre ser doador e eu estava lendo sobre doação de sangue. Gente, quando a gente tem alguém da família precisando de sangue, fica um alvoroço, né? Liga no exército, eu trabalhava no exército uma época, pede gente para doar, quem você conhece. Mas sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, somente 2% dos brasileiros vão até um banco de sangue doar sangue. E uma bolsa de sangue doada por alguém salva 4 vidas. Mas sempre a gente vê campanhas, né? Pessoas desesperadas pedindo isso, não precisava ser assim. Também sobre doação de órgãos, né? Você sabia que teve uma época que tinha que escrever, não sei se vocês lembram, não sou doador de órgãos, ou sou doador, né, na carteira, tinha que se identificar. E por que isso foi tirado? Porque começou todo mundo a ficar apavorado, que era tipo assim, ia ter que doar órgão, então era melhor dizer que não era doador. Então a gente não tem esse hábito. E assim, gente, a gente como cristão, a gente vai ganhar um corpo novo no céu. E a gente não pode doar o que Deus nos deu, né? E o que acontece ainda no Brasil é assim, ó, você pode até ser um doador, mas quem decide se você doa ou não, mesmo que você diga, por isso que você tem que conversar com a sua família. Na hora, você está morto,
as pessoas vão perguntar para a sua família. E se ela não autorizar, os seus órgãos não vão ser doados. E os seus órgãos poderiam salvar muitas vidas. Então, isso são coisas assim comuns da nossa vida, aqui do físico. Mas agora, e para vocês verem como a gente não tem esse hábito, porque são coisas simples que a gente não precisa. Quando você estiver para o céu, se você sofrer um acidente e o teu coração ficar batendo, o teu cérebro, o que você vai precisar de um coração? Doa. Mas a gente não tem, a gente não conversa sobre isso, a gente não tem esse hábito. Quem aqui vai no Hemocentro doar sangue? Né? E eu falei, essa é a terceira vez, que a próxima, foi o ano passado, eu teria ido no Hemocentro doar sangue. E aí eu comecei a lembrar, meu Deus, chegou a lição 29. E agora? E viajei semana passada. E não deu tempo de eu ir no Hemocentro. Eu falei, que vergonha, lá vou eu. Falei para minha filha hoje, acredita que eu ainda não fui? E o ano passado, gente, tinha pessoas aqui do 30, que quando eu preguei isso, vieram me contar que tinham ido. Que vergonha, né? Mas isso é 30 semanas, a gente tem que ir sendo transformado. Estou precisando também, junto com vocês. E então, para a gente viver como um doador, a gente precisa mudar o nosso paradigma, o nosso pensamento e realmente trazer aquilo que Deus fala na palavra dele para o nosso coração. Porque Deus fala assim, há mais prazer em dar do que receber, em Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor. Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. O mundo, a gente tem que viver na esfera de Cristo, da palavra de Deus. Porque o mundo chama você para receber. O que você vai ganhar? O que você vai ganhar? O que você vai ganhar? Quem gosta de ganhar presente? E quem gosta de dar presente? Nossa, quanta gente! Então, vem 4 pessoas aqui rapidinho, por favor. Rapidinho. Corre, 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 corre. 4. 1, 2. Tcharam. Chegaram. Olha, eu amo. Gente, é uma alegria a gente poder ter para dar. Então, por isso que a palavra de Deus diz que vale mais a pena dar do que receber, porque você só dá o que você tem. Que bom que eu podia comprar aqueles doces e dar para elas. Que alegria que Deus me deu essa condição de algo simples, mas eu presenteei. Então, se você tem tempo, você pode doar o seu tempo. Se você tem condições financeiras de trazer uma bala. Hoje eu fui dar aula de inglês de manhã para os meus alunos, eu tinha viajado, e eu comprei são só 5 aluninhos, né? Mas eu trouxe uma cocadinha para cada um, assim. Gente, a alegria daquelas crianças, mas eu fiquei mais feliz que eles. Algo muito simples. Mas o se doar, Deus é tão lindo, que quando você doa, você se sente feliz e alegre. Porque você doou. Então, a gente tem que inverter a nossa mentalidade e sair dessa mentalidade que o legal é receber. Porque a palavra de Deus diz para a gente dar, para a gente, e é o contrário do mundo. Então, a gente não pode deixar 2 coisas na nossa vida que por causa do mundo caído, por causa de Adão e Eva, vem conosco. Uma é o orgulho. O orgulho, sempre aqui no 30 Semanas, é bem engraçado, no começo do 30 Semanas. Sempre tem alguém que vem e fala assim, eu só vim porque eu trouxe ele, eu só vim porque eu trouxe ela. E aí Deus cura, a gente até já fica dando uma risadinha assim, e pensa, nossa, Deus vai curar. É ela mesma ou ele mesmo que precisa. E a segunda coisa é o egoísmo. É natural do ser humano. Você não ensina uma criança a dizer que é meu, aquela idade que é tudo dela, que ela não quer dividir brinquedo. Nenhum pai, nenhuma mãe ensina. Mas isso é inerente ao ser humano. Então, a gente tem que lutar contra esse egoísmo,
contra esse orgulho, porque isso vai fazer diferença nos nossos relacionamentos. E a nossa decisão de viver um estilo de vida que se doa, tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a nossa vivência com Jesus. Porque tudo começa quando a salvação vem pela crença em Jesus. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, você aceita, você convida Ele, e aí, pela fé nele e nisso, você tem a salvação. Mas a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então a gente precisa amar, precisa praticar aquilo que Deus pede para nós. Porque se alguém bate na sua casa e você fala, eu amo Jesus, eu sou um filho amado de Deus, e alguém está lá morrendo de fome, e você tem uma comida, você não pode dar um prato de comida? Sabe? É tipo assim, eu não quero que me incomode no portão da minha casa, eu não quero que bata, eu estou muito ocupado. Você também tem que começar a mudar a sua mente para pensar assim, a minha vida é muito corrida, eu tenho muitos afazeres. Como a gente pensa na nossa agenda e naquilo que a gente tem para fazer, e a gente deixa de pensar no outro. De repente, você precisa inverter o seu lugar. Pensar assim, como eu gostaria de receber, que fizessem comigo. E dali você parte para sair e aprender a ser um doador. Porque você vai fazer aquilo que gostariam que fizesse com você. Você vai dar um telefonema, hoje nem é mais assim, né? Tudo áudio. Eu acho tão engraçado, porque eu gosto de falar. E aí manda áudio, daí a outra manda outro áudio, daí o outro manda outro áudio. Gente, eu sou do tempo de pegar o telefone, oi, tudo bem? E eu acho muito legal no dia do aniversário, você ter essa consideração, porque isso... Então, 2 minutos do seu tempo, você pegar um telefone e falar, tá tudo bem? Pensa o bem que ia fazer no seu coração. E a gente está perdido por aí, assim, fazendo outras coisas e parando de prestar atenção um no outro, porque a gente vive ocupado. A gente precisa parar e começar a nos doarmos mais. Você pode? Aí a gente fala assim, eu não vou ver meu amigo, nem meu pai, nem ninguém da minha família, porque eu estou trabalhando um monte, daí eu chego em casa, eu quero ficar descansando, eu estou cansado. Gente, se você receber uma visita de alguém que você ama, que seja de 5 minutos, não precisa ser nada preparado, separado. Pensa a alegria no seu coração. Então, hoje, o convite é, saia dessa posição de comodismo e volte para a posição de doador, de fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. A palavra de Deus também diz assim, você está disposto a receber? Você quer receber mais? Se doe mais, ame mais. Faça para o outro assim como você gostaria que fizesse para você. Aí na sua apostila tem uma pergunta. Você se considera uma pessoa generosa? Pode responder. Gente, falar em generosidade, eu quero falar uma coisa. De verdade aqui, para todo mundo aqui do 30 Semanas. Graças a Deus eu posso falar isso de boca cheia. Porque assim, a gente tem o hábito, tem a cesta do amor aí. Quem é da igreja sabe. Aí você vai lá, pega a roupa mais rasgada que tem, que você vai fazer uma toalha de pano, e você doa. Gente, doa uma camiseta nova. A pessoa, você pode ir lá comprar, a pessoa que vai receber não pode. Vamos, sabe, o ferro que não funciona mais. Eu lembro que uma vez eu tinha um micro-ondas estragado, na outra igreja ainda, muito tempo atrás. E eu queria doar. Não tinha cesta do amor ainda, mas eu mandei arrumar. Para que eu vou dar? A pessoa não tem dinheiro para ter um micro-ondas, eu vou mandar um micro-ondas. Deus me abençoou de eu ter um novo. Senão, não dou, joga no lixo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem uma mentalidade, né, não sei, de falta de amor isso. Porque quem recebe não pode nem levar na costureira, não tem dinheiro para pagar a costureira. Então, não dê. Pensa que o que você dá, você usaria. Algo que seria... Isso é ser generoso. Isso é dar com amor.
É algo que você gosta e você vai se desprender pelo outro. Tenho 3 blusas, tem gente precisando no frio, vou ficar com 2, dou uma. Mas não dá aquele trapo que você tem lá guardado, né? E também, mais uma coisa muito importante, gente. A gente não pode dar esperando algo em troca. Porque tem algo que a gente já viu aqui no 30 Semanas, durante muitas semanas, que chama codependência, lembra? Então, eu vou dar um presente para a Marlene, que está ali, para ela me achar legalzinha. Nossa, dela vai... eu vou dar algo que dela vai sair por aí dizendo, nossa, como a Sinara é legal. Não, gente, eu vou dar porque eu quero dar, porque eu quero amá-la. Porque se a intenção do coração for para você ter um mérito sobre isso, perdeu todo o valor. Isso não é generosidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente não é generoso porque a gente quer amar mais a Deus. A gente é generoso porque a gente ama muito a Deus. Entenderam a diferença? Deus não precisa que a gente faça generosidade, Ele levanta quem Ele quiser. Mas porque a gente o ama, a gente é generoso com as pessoas. Porque a gente o ama, a gente quer mostrar aquele amor. Ele deu o único filho por mim e por você, sem a gente merecer. Isso é um amor que não tem medida, incalculável. E todo esse amor que é derramado sobre a nossa vida, a gente precisa transbordar, como se fosse um copo. Você recebe amor de Deus, recebe amor de Deus, recebe amor de Deus. E o que você tem transbordado? O quanto do que você tem recebido, você tem repartido, você tem compartilhado, você tem doado. E a palavra de Deus em Mateus 10:8 fala assim, vocês receberam de graça, deem também de graça. Vocês viram uma dinâmica já? Que se a gente está com as mãos cheias, se eu estou com as mãos assim, segurando as coisas, e é muito mais difícil de eu receber do que se eu doar, se eu estiver com a mão assim. É mais fácil colocarem coisas nessas mãos do que nessas mãos. Assim eu não consigo segurar, assim eu consigo, e eu recebo muito mais. Então, quando você dá, com certeza, você recebe. Não pode ser porque você vai receber, mas tenho certeza que você vai dar e Deus vai abundar sobre a sua vida. E Carlito Paes diz assim, nunca nos parecemos tanto com Deus como quando doamos. Não só recursos e coisas. Não é doar recursos e coisas, mas a nós mesmos. Foi o que Jesus fez, nos dando o maior presente de todos. Ele mesmo. Nosso Deus é o grande doador. E nós estamos no 30 Semanas, e 30 Semanas muda o nosso jeito de ser, muda os nossos relacionamentos. Lembra que 30 Semanas a chamada é melhorar relacionamento com Deus, com o outro e com nós? Conosco? Então, seja para o outro aquilo que você quer que a pessoa seja para você. Inicia de você. Seja a dar o pontapé inicial, que você seja. Se você quer atenção, dê atenção. Se você quer um sorriso, dê um sorriso. Não importa se a outra pessoa estiver com uma cara brava olhando para você. Continua sorrindo. Quantas histórias de vidas transformadas por causa de um sorriso? E às vezes a gente olha para a gente e fala, vou sorrir. Para quem olha para mim de cara feia, vai. Porque Jesus é o teu Senhor. Jesus te ama. E você também não merecia. Jesus me ama, eu também não merecia. Então faça aquilo que você não está acostumado a fazer. Gente, isso aí é como se fosse uma chave para virar. A gente não é habituado a viver assim. Quais são as atitudes práticas para viver a doação como estilo de vida? Então você decidiu, vou doar. Vou doar um órgão, vou doar sangue, vou doar o meu tempo, vou doar... Gente,
e sabe, assim, ó, eu sou líder de ministérios aqui na igreja, e é tão engraçado, às vezes eu percebo isso. Porque quando a gente serve junto, não é porque a pessoa é líder, ela tem mais responsabilidade, sim, mas ela é tão sua irmã e seu irmão quanto você. E às vezes as pessoas jogam tudo ali, não posso ir, vou faltar, sem comprometimento, sabe? Então assim, ó, sirva com todo o seu coração, com toda a sua intensidade. Pensa que você recebeu algo que você não merecia e você vai dar aquilo que você recebeu. Então seja comprometido, seja compromissado, saia, tira a bunda da cadeira e vai ajudar a servir. Tem tantos ministérios precisando, tem aumentado tanta necessidade de pessoas. E é tão engraçado, gente, por isso que eu falo que a gente tem que mudar a nossa mente. Porque normalmente as pessoas que servem em um ministério, elas servem em vários ministérios. Porque elas já têm esse coração generoso desenvolvido. Então a gente precisa desenvolver isso na nossa vida também. E como você vai fazer isso? Primeiro, colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor que a sua. E a gente precisa renovar nossa mente. Porque, como eu estava falando para vocês, o mundo grita para a gente olhar para a gente. O poder do eu, o quanto você tem que cuidar de você. Não que a gente não tenha que fazer isso. Mas é um mundo que chama para si. E a gente tem que ir para o outro. Então, como que a gente vai fazer isso? Porque é o mundo que a gente vive. A gente não está vivendo no céu, nós estamos no meio de todo mundo. A gente precisa renovar nossa mente. Ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Deus fala, ame o seu irmão como a você mesmo. Se você me ama. O que o Davi falou aqui no testemunho dele, né? Sobre o amor. É sobre o amor. Deus é tão lindo, né? Ele leu os versículos sobre amar. E é exatamente sobre isso. É você derramar esse amor que você tem recebido. E aí, na sua apostila, de novo, quais são as suas reais motivações? Você vai parar agora, fechar seus olhos e você vai ouvir o que eu vou ler e você vai pensar. Quais são as suas reais motivações? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Gente, e tá tudo bem se for a fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque nós estamos no 30 semanas e a gente tem algumas fraquezas. E a gente sabe que essas fraquezas vão aparecer, mas a gente sabe que a gente não vai continuar com elas. E a gente vai sendo transformado. Então tá tudo bem, você enxergou, depois você vai pensar. Não é, vou fazer a vontade de Deus, Deus me transforma, você ora. E aí ali tem um espacinho que você pode comentar, por que você tem feito? A sua vontade ou a vontade de Deus? Aí na sua apostila. Então, o primeiro ponto é, para a gente tornar a doação um estilo de vida. Colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. 2, olhar menos para o individual e mais para o coletivo. Eu tenho um exemplo e, de novo, gente, como é bom 30 semanas, né? Que eu já estou um tempão aqui e cada vez Deus puxa uma orelha. Daí, sobre isso, é o seguinte, um exemplo bem prático. Você está no supermercado, olha como a gente vai se tornando automaticamente, sem pensar no outro, egoísta. Você está no supermercado, seu carrinho de compra do mês, cheio, né? Hoje é meio difícil, mas cheio. Daí, você está lá naquela fila e é aquela época que todo mundo recebeu o salário. Então, os caixas estão lotados. E você ali olhando. Daí, de repente, abre um caixa. Uau! E você sai correndo com seu carrinho e vai para o caixa aberto. Atrás de você, chega alguém com duas coisas, 3 coisas para passar no caixa. Por que não ser gentil? Vai ser super rápido. O seu carrinho vai levar
15, 20 minutos, e você pensar assim, não vou pensar em mim hoje, passa na minha frente, faça suas compras. Quem não gostaria de estar naquela hora do supermercado, sabe que você está com pressa, que você está... Quem não gostaria de aparecer um abençoado e deixar passar a vez? Gente, a gente precisa mostrar Jesus nas nossas vidas. E a gente, lá em Mateus 22, 37, 39, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo. Vai escrevendo aí na apostila, se Deus falar sobre maneiras que você pode, né? Esse é um exemplo. Esse é só um exemplo. Então, você pode ser transformado quando você escolher ser transformado. E às vezes a gente não vai conseguir na nossa força. Então a gente vai ter que pedir ajuda para Jesus. E também tem outro versículo que diz assim: é melhor ter companhia do que estar. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você precisa estar na família. O 30 Semanas é uma família, você precisa estar vindo aqui. Você veio. A nossa igreja não é uma igreja para uma igreja para frequentar, mas uma família para pertencer. Então você precisa estar em comunhão, você precisa estar junto, porque quando a gente está junto, não consegue se romper o cordão de 3 dobras, você não consegue. O pastor pregou domingo que a ovelha desgarrada é mais fácil de leão atacar. Então a gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto. Terceiro, compartilhe as suas pequenas e grandes vitórias. 2 Coríntios, que é o nosso versículo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aquelas coisas tristes que acontecem na nossa vida, Deus vai dar um jeito e vai nos consolar. Eu passei por um divórcio e eu estava doente, estava acamada, com uma doença que eu internava a cada 4 meses. E eu lembro que eu decidi, porque eu amo Jesus, continuar a minha vida e continuar fazendo tudo que eu fazia na igreja. E eu sou do Centro de Aconselhamentos Bíblicos aqui da igreja. E eu vim aconselhar. E às vezes as mulheres chorando, né? Eu aconselho mulheres. E eu pensava, nossa, será que ela me dá um colo? Eu quero chorar também, né? Estava tão chateada, tão triste. Mas sabe o que aconteceu? Deus restaurou e Deus honrou aquilo que eu escolhi continuar fazendo, que era agradar a Ele e me doar. Nada me parou. E por causa disso, Deus me deu... Então, viu como Deus restaura, Deus refaz, né? Então, é isso. E agora, pode tá lá? Pode passar aquele. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Pode, aquele que o Lon te entregou ali. Gente, não aparece, eu acho. Tá? É que eu não estou vendo. Olha, atitudes práticas. Sabe o que é isso? Sexta-feira eu vou estar lá doando o meu sangue, gente. Uhul! Marquei. Eu falei, eu vou passar vergonha de novo? Não, eu vou fazer aquilo que eu estou ensinando. Então, estou indo lá. Sexta-feira, 10h30. Se quiserem me acompanhar, está precisando? Nem me pediram. Eu fui lá e me inscrevi no Hemocentro. Então, realmente, a gente precisa tomar atitudes práticas. Eu também estava precisando. Eu vim aqui falar para você ser um doador e falar que não tem sangue e eu não tinha feito. Tudo bem que eu estava viajando, mas eu fui lá, entrei no site, me inscrevi. Sexta-feira eu estou lá. Terça que vem eu conto para vocês. Eu vou. Primeira vez, mas eu vou continuar. Então, gente, atitudes práticas. E essa que a gente está falando sobre compartilhar as suas pequenas e grandes vitórias, é o que a equipe toda faz. Serve vocês. A gente passa por tribulações, mas a gente é consolado, a gente serve.
vocês serão chamados para nos ajudar o ano que vem com outras pessoas. E você precisa fazer aquilo que o Lão sempre pede. Fazer o seu testemunho, contar aquilo. É tão legal, né? O Josué veio aqui, o Davi. Você vê o que Deus fez na vida deles. E a gente se acomoda, a gente não compartilha. Hoje eu estava compartilhando com uma pessoa que às vezes a gente acha tão pouco, né? Ai, mas o que Deus fez na minha vida, eu estava com uma unha encravada e Ele desencravou. E se tiver 10 pessoas que estão precisando que Deus desencrave as unhas dela? Entendeu? Então, assim, não tem o pouco, não tem aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa celebrar e você precisa contar. Se você não tem coragem de trazer o seu testemunho aqui, mas aonde você for, fale das transformações que você tem vivido. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na vida de alguém. E pregar com palavras e com atitudes de amor. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e verdade. Então, a primeira, colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista, olhar menos para o individual e mais para o coletivo, compartilhar suas pequenas e grandes vitórias, e a última, pregar com palavras e atitudes de amor. Eu já falei aqui, eu vou repetir para vocês. Na minha casa, eu sempre ensinei os meus filhos, eu tenho GA de mulheres desde 2005. E sempre eu recebia mulheres, e às vezes passavam por situações difíceis, Deus os mandava, elas chegavam lá em casa. Eu tinha combinado com os meus filhos alguma coisa para a gente fazer. Mas eu sempre ensinei para eles, pessoal, pessoas antes de coisas. Então, às vezes a gente combinava, a gente vai sair para lanchar. Chegava, batia alguém lá em casa. Sinara, eu tô mal. Eu falava para eles, gente, pessoas antes de coisas. Vocês são importantes, amo vocês, mas a gente pode adiar um pouquinho e fazer isso depois. E como o exemplo arrasta. Aconteceu isso com eu e a minha filha. A gente foi tomar um café, ela já adulta. E aí ela, vamos tomar um café? Vamos, mãe. No caminho, o telefone dela toca, ela fala, mãe, isso depois de muito tempo, né? Ela já era adulta. Eu não posso, a gente pode desmarcar? A gente já estava indo, chegando. Daí eu falei, por quê, filha? Ela assim, não, a minha amiga ligou e ela precisa muito de mim. E eu, na hora, fiquei tão feliz, porque o meu exemplo arrastou. Eu consegui passar. Tem uma frase que fala assim, seus gestos falam tão alto que não consigo ouvir a sua voz. Então, às vezes, a gente nem precisa falar, a gente precisa dar o exemplo. Quando a gente é generoso, na nossa família, as pessoas vão ver e vão repetir, replicar aquilo. A doação é um termômetro e seu amor é o termostato. Ame para aquecer a vida dos que sofrem. Você até pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar-se. E para terminar, a atitude de amar vai nos levar a doar. Se você ama, você vai doar. Você não vai controlar ou manipular. Você não sufoca. Você liberta e dá fôlego. Você vai viver como alguém do céu. Você vai derramar aquilo que você tem recebido. Então, que Deus use a sua vida e a minha vida, para que as pessoas possam ver aquilo que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, e nós não merecíamos. Que esse amor imerecido, que é derramado todos os dias sobre a nossa vida, possa ser derramado do nosso coração sobre a vida daqueles que também precisam ser amados. E que através disso, muitas pessoas possam saber, ele é um filho ou ela é uma filha amada de Deus. E porque ela é uma filha amada ou ele é um filho amado, ele derrama aquilo que ele recebe. Amém? Pode vir o pessoal do louvor aqui. Baixe sua cabeça enquanto o pessoal está subindo. Senhor, eu quero te agradecer pelos teus ensinos, por aquilo que tu quer trazer para o nosso coração. Eu te louvo, Deus, porque tu nos amou tanto sem merecermos.
deu o teu único filho, Jesus, e isso tem transformado as nossas vidas, porque quando te conhecemos, tudo fica novo, tudo se renova. Sabemos que podemos contar com a tua presença na nossa vida. Sabemos que tu nos cuida, nos ama, que as tuas misericórdias se renovam a cada dia. E agora eu te peço, começando em mim, mas em cada pessoa aqui, que tu possa derramar da tua unção, do teu amor, para que nós possamos ser pessoas que transbordemos sobre as vidas de outras. Que o nosso umbigo diminua e o nosso amor cresça. Deus, muito obrigada por quem tu és, por tudo que tu tem feito em nossa vida, que é tanto. E que a gente possa aprender, pelo menos, a dar um pouquinho daquilo que temos recebido de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.